Pois é, galera, hoje nesse vídeo tô aqui com o Falcão. Como é que tá bonito, ó. Bonitão. Ó. Que coisa mais linda, olha. Olha só. Que coisa bonita. Terminaram a muda. Não tem um canhão. Tá vendo aí? Não tem nada, ó. Bem terminada a muda. Uma muda bem feita. Passarinho com rabinho lá, ó, da ponta até a ponta do bico. Não tem muda de bico. Não tem muda de penas. Não tem canhão. E pezinho lisinho. Tudo certinho, bonitinho. Aí, ó. Pra vocês poderem ver aí. Tá? Vamos dizer que você tem 2 trinca-ferro na sua casa, um tá cantando, deixa eu tirar aqui, e o outro não tá cantando, ou os dois tá cantando, um tá cantando baixo, o outro tá cantando alto. Agora aqui, pessoal, eu tô com Galactus aqui, ó, também, terminada a muda, ó, terminada a muda. Bonito, bonito, ó, muito bonito. Os dois estão cantando. Mas agora vocês vejam bem uma coisa. Eu não deixo, de maneira nenhuma, os meus trinca-ferros se verem ou ficar se olhando. Eu vejo que tem muita gente, tá, pessoal, que nesse período, permite que isso aconteça ou deixa os pássaros muito próximos, dentro da mesma casa, no mesmo cômodo. Só para vocês verem que eu tenho mais prego para cá, eu tenho prego aqui, olha, para mais longe, tá? E você vê a distância, né? Ó, andando, a distância. Só aqui, já deu aqui uns 5 metros. Aí eu ando mais um pouco, e eu chego aqui, ó, no Galactus. Os dois estão cantando muito só pela manhã, tá? Falcão tá dando umas notas até de tarde. Mas o que eu queria falar com vocês nesse vídeo é a respeito, tá, pessoal, dessa proximidade. Vamos lá para a gente poder ver como é que seria a proximidade? Olha só, pessoal, 2 tanques de guerra é difícil. Olha só, pessoal. Ó. Tá vendo aí, ó? Não pode. Isso aqui não pode. Por quê? Porque eles estão frescos de muda. Tá entendendo? Estão muito frescos de muda. E aí, quando você faz assim, pode ser que as penas do seu trinca-ferro estejam um pouco, sabe, mais frouxa e começa a se soltar, ou o passarinho começa a quebrar a pena. Se ele começar a quebrar a pena depois que ele sai da muda, fica muito mais complicado, não dá mais para você recuperar. O trinca-ferro é um passarinho que você jamais deve pegar assim que ele sai da muda, deve puxar para a rua, deve levar para o campinho, deve levar para a casa do amigo, deve levar para o meio do mato. Jamais. Se o trinca-ferro saiu da muda, a primeira coisa que você tem que fazer é dar um descanso nele. Se eu vi que ele começou a cantar, o que eu vou fazer? A primeira coisa, se eu vi que ele começou a cantar, é tirar ele para ficar sozinho, sabe? Ele tem que cantar aqui, ó, sozinho, aqui, tá? E só para vocês verem a diferença, ó, o Falcão, ele é meio amarronzado e tem uma lista branca no meio da barriga. O Galactus não. Vocês veem que tem trinca-ferro que são diferentes. O Galactus não tem essa listra, ó. Ó, você vê aqui, ó. O Galactus não tem essa lista aí, ó. Tá vendo? Tá estressado, chega que tá de bico aberto. Então, pessoal, esse é o erro. Esse é o erro.
a pessoa querer colocar o passarinho no mesmo cômodo que o outro. Você entende? Não pode. Por mais que eles estejam lado a lado e não estejam se vendo, por mais que um esteja num cômodo e o outro esteja no outro cômodo, você está estragando seu pássaro. Você está vendo a individualidade? Cada um tem que ter o seu ponto. Cada um tem que ter o seu local. Cada um tem que ter o lugar dele na casa. Agora você imagina bem, se eu pego o meu trinca-ferro, presta bastante atenção. Se eu pego o meu trinca-ferro e faço isso aqui, ó. Pego o meu trinca-ferro, trago para dentro de casa, aí ele passa o dia inteiro assim dentro de casa. Tá certo? Tá errado. Ah, meu passarinho terminou a muda, aí ele passa o dia inteiro assim dentro de casa, ó. Ele passa assim, ó. Fica assim, e o outro JH, fica nessa distância aqui, ó. Tá certo? Tá errado. Outra coisa que tá errado. Trinca-ferro não pode ficar assim dentro de casa. Claro que não. Essa sombra que a casa produz, geralmente atrapalha o desenvolvimento de penas, desenvolvimento ósseo, desenvolvimento físico, tá? Psicológico, fisiológico do pássaro. Dentro de casa não é o melhor lugar para você deixar a gaiola. Gaiola de trinca-ferro tem que estar sempre exposta. Um dia desse eu escutei um amigo falar: ah, mas lá fora tem muito gato. Você está aí para isso, para vigiar. Tá? Só que seu pássaro, ele tem que ficar do lado de fora da casa e não do lado de dentro. É também um ponto. E nem com próximo. Nem próximo. Um ali e o outro aqui. Não pode. Ah, mas a minha casa é pequena. Então você vai ter que diminuir. Você vai ter que diminuir a quantidade de pássaros, porque vai acontecer de uns cantar e outros não cantar. O que pode estar acontecendo é isso. Um está cantando bem, o outro está na muda, ou está cantando baixo, ou vice-versa. Isso acontece por causa do comportamento humano. Geralmente o cara gosta muito de trinca-ferro, mas não tem espaço. Isso ocorre bastante. Então, pessoal, é muito importante você evitar que isso aconteça. O contato com o seu pássaro é entre ele e você. Você entende? Não é porque eu tenho 4 trinca-ferro que eles têm que dormir junto. Não é porque eu tenho 4 trinca-ferro que eles têm que ficar no mesmo cômodo. Mas eu não tenho espaço, tudo bem. Então, você precisa entender que é necessário diminuir a quantidade de trinca-ferro. É necessário você diminuir. Porque esses pássaros são super territorialistas. Hoje, talvez você não percebeu, mas você deve ter um trinca-ferro muito bom que não cantou ainda, ou não está cantando ainda por causa de outro que você tem. Ah, mas eu vou levar para a casa da minha mãe. Ah, eu vou levar para a casa do meu irmão. Ah, eu vou levar para a casa do meu cunhado. O problema é esse, você não estará lá para cuidar. E aí você sabe o que acontece? Acontece nesses casos que o pássaro acaba não se acostumando mais com você, se acostuma mais com a pessoa que está lá, onde ela está sendo tratada, e geralmente esse pássaro pega mais vontade de viver no local que está sozinho. A vantagem que eu quero ensinar aqui para vocês é que não se deve acumular. O trinca-ferro é um pássaro que quanto mais acumulado junto com o outro, você vai ver pássaro arrancando unha do pé, você vai ver pássaro arrancando o dedo do pé, você vai ver passarinho puxando pena da coxa, pena do peito, arrancando pena do rabo, mastigando a pena do rabo, passarinho mordendo a anilha, tudo porque ele está vivendo numa situação onde tem mais trinca-ferro do que ele pode suportar. Ah, JH, mas na minha casa, talvez não seja isso não. Na minha casa eu só tenho 2. E eu tenho um que canta muito e o outro que está na muda está cantando baixo. Ou é vice-versa. Ou eu tenho um que está cantando nada e eu tenho um mais velho que canta muito. Isso atrapalha demais. Principalmente por quê, pessoal? Porque você tem que entender que não é a sua casa que tem... Não é o pássaro que tem que se acostumar com a sua casa. É você que tem que dar uma boa condição para esse pássaro poder se filiar melhor, ficar mais fogoso, mais aceso e também um passarinho mais cantador. Se você cria ele separado,
ele sempre vai ficar valente, sempre cantador, um passarinho sempre brigador, um passarinho de fibra. Se você junta ele com outro, chega uma hora, sabe o que acontece? Eles cantam, fica normal. Aí um começa a pular para lá, um começa a pular para cá, e isso aí acontece muito. Então, pessoal, pelo menos 10, 15 metros de distância, uma gaiola da outra. Pelo menos. Não deixe os trinca-ferros dentro do mesmo cômodo. Não deixe os trinca-ferros próximos, um cômodo um do outro. Tem que ser sempre assim, 2 cômodos, 3 cômodos longe um do outro. Evita de ter muitos trinca-ferros. Cada pássaro desse precisa que você tenha, sem dúvida, pelo menos 2 horas com cada um deles. Tá vendo aí, ó? Pelo menos 2 horas com cada um deles. Falcão estava na muda, já terminou. Galactus estava na muda, já terminou. Agora o Rajada tá faltando ele terminar a muda. E quando ele tiver também terminado a muda, eu vou mostrar para vocês. Isso que é lindo, ó. Tá vendo aí, pessoal? Perfeito, não tá maltratado, passarinho extremamente anelhado, cispares, bonitinho aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? Olha, muito bonito. Então, como que eu conquistei isso? Com frutas, com verduras, com legumes, com passeios, dentro do próprio quintal. Porque quando o pássaro está na muda, ou está saindo de muda, recentemente, a gente não pode sair com ele, levar para a rua, nem para frente da sua casa. Pode pegar um vento súbito, ou pode pegar um outro trinca-ferro cantando mais do que ele, e aí sabe o que pode acontecer? Seu pássaro pode correr. E corre, tá? Corre, e se correr para minha mão, é fácil. Mas se correr para outro, é mais complicado. Geralmente, o passarinho, quando ele sai da muda, ele começa a cantar baixo, depois ele vai aumentando o canto, e depois, sabe o que acontece? Ele escuta a outra, ele para, porque ele só estava ensaiando o canto. Ele não estava preparado ainda. Ele não estava cheio de fogo ainda, ele só estava ensaiando. Ontem mesmo eu conversei com um amigo, estava na live, ele falou: ah, JH, meu trinca-ferro estava cantando muito, estava muito fogoso, estava aceso pra caramba. Aí botei ele para escutar outro, ele parou de cantar. Foi um erro. O pássaro demora tanto para começar a abrir o canto. Quando ele abre o canto, o passarinheiro vai lá, pega e bota ele para escutar outro. Ele não suporta, ele não aguenta. E aí sabe o que acontece? O passarinheiro acaba reclamando. O passarinheiro acaba questionando isso. De que maneira? De maneira que apressa, né? A ansiedade de ver todo mundo ali na pracinha com o passarinho cantando. O meu acordou virado, o meu acordou daquele jeito, já vou dar uma puxada no meio da rua. E o bicho tá fogoso mesmo, começa a cantar de gaiola na mão, começa a dar uns trocados de canto bonito, e isso faz muita gente pensar que o trinca-ferro tá pronto, mas não tá pronto. O trinca-ferro, para ficar pronto, ele tem que estar na temporada dele. O trinca-ferro, para ficar pronto, ele tem que estar na época dele. E a gente fala, a época de trinca-ferro não é junho, a época de trinca-ferro não é julho, a época de trinca-ferro não é agosto, são meses frios, tá? E trinca-ferro não é de mês frio, ele é um passarinho de mês quente. Então, seu passarinho, ele não está cantando bem. Seu passarinho não está fogoso ainda, ele está só ensaiando o canto. Entendeu? Ele está só ensaiando o canto. Você pega o passarinho, rapaz, ó. O passarinho tem que ser seu amigo, ó. Tá vendo? O passarinho tem que ser seu amigo. Você não pode ser uma pessoa que o passarinho tem medo de você. Você não pode ser uma pessoa que quando você chega, o passarinho arrepia o topete. Eu tô aqui, ó, tô aqui do lado de um pimpão. Ó o topetezinho levantado para cima. Ó o pimpão aí, ó. O biquinho ainda tá russo, ó. Ó, o biquinho ainda tá russo. Pois é, mas daqui mais uma semana, esse passarinho vai estar mais bonito do que ele já está. Com boa alimentação, com cuidados, evitando de botar de cara
Poxa, eu podia estar botando de cara. Sou eu o cara que podia estar mais botando de cara. E eu não dou esse exemplo para vocês. Então se liga, se você está botando o trinca-ferro muito próximo um do outro, se sua casa é pequena, você vai saber, porque um vai cantar, o outro não vai cantar. Um canta baixo, o outro canta alto. Um não canta, o outro canta. Então, você que está do outro lado tem que ficar atento. Tem que ficar atento, tem que ficar esperto para isso não acontecer com você. Caso isso aconteça, pega esse vídeo, assiste até o final e fica ligado comigo. Paciência toda. Valeu!